Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Evangelista, mova a montanha que atrapalha seu caminho. Você já sentiu que algo invisível está impedindo sua vida de avançar? Que perdas, dificuldades e bloqueios surgem sem explicação? Hoje, vamos mergulhar numa oração poderosa que une a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São João Evangelista, pedindo a restauração completa de tudo que foi tirado de você, seja saúde, paz, dinheiro ou proteção contra quem deseja seu mal. Prepare o coração, abra a mente e venha descobrir como essa prece pode transformar sua realidade de dentro para fora. Está pronto para reverter o impossível? Então fique comigo até o final. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cheia de misericórdia e sabedoria, cujo olhar alcança as profundezas onde tantos corações se perdem, venho com humildade, como homem cansado do peso que não se vê, pedir que intercedas diante de Deus por tudo que vem sendo ocultamente semeado contra meu lar. Tua presença é como luz que silencia a escuridão, e é nela que busco refúgio para aquilo que palavras comuns não conseguem expressar. Conheces, Mãe, as dores silenciosas que se acumulam nos cantos da casa quando palavras duras são ditas, não por vontade própria, mas pelo veneno lançado por aquele que, guiado pela maldade, deseja que minha família se parta em pedaços. Santa Mãe, tu que passaste pela espada da angústia ao ver teu filho injustamente condenado, sabes o quanto dói ver o amor sendo destruído por divisões sem razão, desentendimentos que brotam como espinhos onde deveria haver somente paz. São João Evangelista, apóstolo fiel até o último instante, tu que acolheste Maria como tua própria mãe e a amaste com o mesmo cuidado com que cuidaste das palavras do Cristo, uno-te esta súplica, que olhes, com teus olhos de discípulo amado, para este lar que sangra por dentro sem que ninguém perceba. Clamo, não com desespero, mas com fé viva, para que leveis a Deus meu clamor e sejais testemunhas de que existe, neste coração, uma intenção firme de restaurar a união que um dia foi tão forte entre os que me cercam. O inimigo que trama a minha ruína não ataca apenas a mim, mas insinua, instiga, planta intrigas, fomenta suspeitas, cria ilusões de traições onde só havia companheirismo. Que esse mal seja agora completamente desfeito diante do olhar vigilante de Deus, não por vingança, mas porque não deve ter espaço onde se deseja viver em comunhão. Peço que o Criador, que conhece cada pensamento antes mesmo de ele nascer, apague toda influência maligna que tenta penetrar onde o amor reside. Que toda seta lançada por esse adversário, desejoso de ver minha casa em ruínas, não encontre pouso, não encontre brecha, não encontre alma vulnerável para se instalar. Nossa Senhora, que com paciência desfaz os nós mais antigos e apertados, vem e passa a tua mão pura sobre cada rastro invisível deixado por essas maldições. Vai até onde meu olhar não alcança, onde minha voz não chega, onde minha vigilância não consegue proteger. Entra, ó Mãe, na intimidade dos vínculos que sustentam minha família, nos laços de sangue e de afeto, nos gestos cotidianos, nos pensamentos que surgem de forma quase imperceptível. Vai tirando cada semente de discórdia, cada insinuação plantada nas emoções dos que partilham comigo a vida, para que possamos voltar a respirar em paz, sem medo, sem ressentimento, sem mágoas alimentadas por intenções perversas. São João, que soubeste guardar o tesouro da verdade no silêncio e no testemunho, protege nossas palavras. Que não digamos aquilo que fere sem saber, que não sejamos instrumentos daquilo que não nasce de Deus. Peço que cada canto da minha casa seja resguardado da influência de quem deseja o mal, mesmo que com sorrisos disfarce sua verdadeira intenção. Que a mão do Altíssimo passe, agora, sobre todas as marcas deixadas por esse ataque oculto, retirando do ar o peso da contaminação espiritual, do rancor alimentado em silêncio, do julgamento precipitado que destrói os vínculos mais profundos. Peço, com reverência e fé, que tudo aquilo que foi lançado com palavras malditas, com rituais escondidos, com intenções torpes, seja silenciado pela autoridade do Altíssimo. Que cada gesto contra mim e contra os meus, que visa confundir, dividir, desviar do caminho da paz,
seja desfeito pela ação direta de Deus, que conhece a justiça e sabe a verdade que mora em cada coração. Que nenhuma dessas artimanhas encontre sustentação. Que nenhum desses ataques prospere. Que nenhuma dessas armadilhas crie raízes. Que o mal volte para onde nunca deveria ter saído. Ó Mãe, que teus olhos vejam tudo aquilo que escapa aos meus. Não permitas que essa destruição planejada, essa contaminação emocional, continue destruindo vínculos que um dia foram puros e verdadeiros. Que o que hoje é silêncio agressivo, distanciamento frio, palavras duras e ressentidas, seja transformado por ti em reencontros sinceros, em abraços que devolvem confiança, em diálogos que curam a confusão gerada por quem jamais desejou ver o bem florescer. São João, escritor da palavra que começa dizendo que no princípio era o Verbo, ajuda-me a recomeçar. Que as palavras que saiam da minha boca não tragam mais o peso da dor provocada por essas influências ocultas. Que meus pensamentos sejam protegidos contra todo tipo de invasão espiritual que tenta fazer de mim alguém irreconhecível diante dos que amo. Peço que minha família, agora, neste instante, receba uma visita espiritual silenciosa, mas poderosa, capaz de devolver tudo o que foi tirado. Que nenhuma mentira colocada entre nós continue prosperando. Que o amor, que ainda pulsa sob as cinzas dos conflitos, possa ser reencontrado. Mãe querida, não te peço explicações, apenas ação. Sei que nem tudo pode ser compreendido, mas pode ser transformado. Sei que o tempo e o olhar humano falham, mas tu sabes exatamente onde o nó foi apertado e como ele pode ser desatado. Vai além de mim. Vai além do que eu sei, e desfaz o que está impedindo a paz de viver entre nós. Peço, com o coração inteiro, que nada do que foi feito contra nós permaneça. Que nada do que foi invocado contra mim e os meus encontre brecha para se alimentar. Que todo intento contrário à harmonia se desfaça por inteiro diante da autoridade de Deus, por tua intercessão. São João, cuja alma permaneceu limpa mesmo em meio à perseguição, vela por minha integridade interior. Não permitas que eu seja contaminado pela raiva, pela vontade de revanche, pela dúvida cruel. Que a minha reação diante de tudo isso seja vigilância com discernimento, atitude sem ódio, firmeza sem agressão. Que eu seja capaz de proteger o que é meu sem ser levado pelas correntes que querem me transformar em reflexo do mal que tentam fazer. Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, purifica o ambiente onde moro. Que todo rastro de inveja, desejo de discórdia, energia de separação, seja arrancado deste lugar. Que toda sombra causada por essa ação maligna seja substituída por tua presença constante. Que mesmo sem ver, minha família sinta que algo mudou. Que as brigas cessem naturalmente. Que os olhos voltem a se encontrar com respeito. Que as mãos voltem a se tocar com afeto. Que o ar seja novamente leve. Que a noite volte a trazer descanso. Que as palavras recobrem o valor da ternura. Não peço riquezas, nem conquistas grandiosas. Peço apenas que a paz volte a morar entre os meus. Que possamos ser guardados contra tudo que tenta nos quebrar por dentro. Que o amor que um dia nos uniu não seja vencido por aquilo que vem de fora. Que os laços que nos tornaram uma família, mesmo com as imperfeições, não sejam destruídos por aqueles que se alimentam do sofrimento alheio. Nossa Senhora desatadora dos nós, continua a agir, mesmo quando eu me calo. Continua a desfazer, mesmo quando tudo parece perdido. Continua a interceder, mesmo quando meu coração estiver cansado. E São João, guia com tua sabedoria a reconstrução do que foi danificado. Com tua ajuda, e sob a proteção da Mãe, tudo pode voltar a ter sentido. Virgem Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, diante de ti me coloco, como homem que sente o corpo e a alma enfraquecidos, carregando dores que o olhar não alcança e sintomas que parecem ter origem além da carne. Tantas noites sem descanso, tantos dias com esse cansaço inexplicável, esse peso nos membros, esse aperto no peito, essa sensação de que algo externo se infiltrou no meu ser e vai me afastando da vitalidade que já me pertenceu. Sei que teus olhos puros enxergam o que aos olhos humanos permanece escondido.
Sei que teu coração, cheio de cuidado, escuta os gritos mais silenciosos. Por isso venho, neste instante, pedir que intercedas diante de Deus por mim, pois reconheço que há algo que não nasceu da natureza, algo que tenta consumir minha saúde, alimentado por intenções malignas de quem deseja minha queda. Ó Mãe querida, tu que desfazes o que parecia sem solução, venhas até ao nó que foi lançado contra mim por meu pior inimigo. Há olhos que me olham e desejam minha fraqueza. Há bocas que falam de mim com inveja e raiva. Há mãos que agem em segredo, guiadas pela escuridão, querendo que eu perca meu equilíbrio, que meu corpo falhe, que minha mente se canse. Há desejos contrários à paz que deveriam habitar em mim, e esses desejos têm sido enviados com insistência. Mas nenhuma vontade humana pode se sustentar diante da soberania de Deus. Nenhuma sentença maldosa se mantém quando tua intercessão se levanta, ó Mãe bendita. Por isso, venhas abrir caminho onde o mal quer fechar. Que tua luz toque o mais íntimo do meu corpo, onde a dor se instalou sem nome. Que tua presença silenciosa expulse de dentro de mim toda a carga lançada para me abater. Peço também, com fé viva, a intercessão de São João Evangelista, aquele que conheceu os mistérios mais profundos e que soube guardar no coração tudo o que ouviu do Salvador. São João, que tua sabedoria seja colocada agora ao meu redor como escudo contra toda mentira espiritual. Tu, que permaneceste fiel até o fim, mesmo sob perseguições e ameaças, sabes o que é viver em meio ao ataque e manter-se inteiro. Inspira minha resistência. Não a resistência do orgulho, mas aquela que se fundamenta na verdade, aquela que não se deixa cair diante das manipulações de quem deseja destruir por dentro o que não consegue atingir por fora. Minha saúde tem sido alvo. Meu bem-estar tem sido sabotado por mãos invisíveis. Há dias em que o cansaço vem sem razão. Há dores que não têm nome, mas apertam como se tivessem vida própria. Há pensamentos pesados, ansiedades repentinas, desânimos que surgem como se fossem vozes a sussurrar desistência. E eu sei, diante do que tenho enfrentado, que essas manifestações não nasceram do acaso. Foram desejadas por alguém que me odeia em silêncio, alguém que, por inveja ou rancor, busca minha queda lenta. Que esses desejos agora sejam neutralizados. Que cada palavra maldosa dirigida a mim perca a direção. Que todo pensamento negativo lançado contra mim se desfaça diante da misericórdia de Deus. Nossa Senhora desatadora dos nós, venhas até meu corpo e toca com tua presença aquilo que está adoecido. Mas mais do que isso, venhas até aquilo que está sendo alimentado pelo mal, aquilo que não nasceu de mim, mas foi colocado para me consumir aos poucos. Tudo que o inimigo deseja para me ver limitado, para me tirar a disposição, para me ver isolado e fragilizado, seja agora impedido de continuar. Que não encontre mais lugar onde se agarrar. Que perca a sustentação. Que desapareça sem deixar marcas. Peço que tua presença se faça forte ao meu redor, Mãe, e que com ela venha a libertação do que foi lançado para me deter. São João, discípulo amado, que tua intercessão traga claridade aos lugares mais sombrios do meu ser. Que meu pensamento não seja mais invadido por ideias de fraqueza. Que meu coração não sinta mais esse aperto sem explicação. Que meu estômago, meus olhos, minha pele, meus ossos, meus músculos, meu sangue, tudo que compõe meu corpo, esteja agora sob a autoridade divina. E se há algo que não veio de Deus, algo que foi enviado por meu inimigo com ódio e intenção destrutiva, que isso seja agora totalmente neutralizado. Que o que não me pertence vá embora. Que o que não nasceu em mim seja arrancado. Que não reste nem o rastro do que foi feito contra minha integridade. Ó Mãe Santíssima, onde o mal tentou fazer ninho, que tua presença chegue como brisa limpa. Onde o inimigo sussurrou palavras negativas, que tua voz silencie toda intenção contrária. Onde houve rituais, feitiços, pragas ou pensamentos obsessivos contra mim, que tudo isso seja anulado diante da luz de Deus. Não por justiça humana, mas por proteção divina. Não por vingança, mas por libertação. Meu corpo precisa se restaurar.
Minha mente precisa recuperar a leveza. Meu espírito precisa respirar outra vez, sem o peso do que lançaram sobre ele. Peço, com toda sinceridade, que cada célula seja alcançada pela graça. Que cada pensamento que me leva a crer que algo está errado comigo sem explicação, seja agora substituído por convicções que restauram. Que as memórias de dor se calem. Que o desânimo se vá. Que a aflição que vem como avalanche e não tem nome seja retirada. Que a bruma escura que paira nos dias em que nada parece ter sentido seja dissipada. Peço por dias em que eu acorde com ânimo verdadeiro, noites em que o sono não seja interrompido por angústia sem razão. Quero retomar aquilo que é meu, a capacidade de viver em paz com o próprio corpo. São João, inspira em mim uma fé lúcida. Não uma fé que ignora a realidade, mas aquela que entende que há dimensões onde se trava uma luta invisível. Que eu compreenda os sinais do que me atinge. Que eu saiba quando orar, quando calar, quando resistir, quando agir. Que eu não me perca em desconfianças inúteis, mas que também não me deixe enganar por quem se aproxima com intenções ocultas. Que minha sensibilidade espiritual não me paralise, mas me guie com clareza. Ó Mãe, o inimigo deseja que eu adoeça. Deseja que minha saúde vá se apagando devagar, sem que os médicos descubram. Deseja que eu me canse de tentar. Que eu aceite a dor como permanente. Que eu me desespere e ceda ao medo. Mas contigo ao meu lado, e com São João intercedendo, esse desejo perde o poder. Que seja quebrado agora o ciclo de dores repetidas. Que não exista mais espaço para essa malícia que se alimenta da minha fragilidade. Que toda energia contrária, todo dardo lançado contra mim, caia por terra e desapareça no nada. Senhora querida, desfaz com tua presença o nó que se amarrou entre o que sinto e o que não entendo. Tira de mim essa sensação de ataque invisível. Dá-me novamente a serenidade que tinha antes de tudo isso começar. Dá-me lucidez para reconhecer o que veio de fora, o que foi imposto por maldade, o que não é parte de mim, mas foi infiltrado. Dá-me a graça de viver com leveza, sem medo do próximo sintoma, sem antecipar sofrimento, sem imaginar que estou só. São João, que tua intercessão me ajude a recuperar a firmeza que se perdeu. Que eu volte a caminhar com segurança. Que meus dias não sejam mais marcados pela desconfiança no próprio corpo. Que os diagnósticos venham claros e sem confusão. Que o que parecia incurável seja desmentido. Que o que parecia incurável desapareça. Que o que era sintoma constante se torne lembrança distante. Que minha saúde volte a ser instrumento de bem. Que minha energia volte a ser usada em paz. Que minha mente recupere o silêncio interior. A ti, Mãe Santíssima, confio esse momento delicado. Que tua presença seja constante até que a saúde se restabeleça de maneira completa. E a ti, São João, agradeço por caminhar comigo enquanto essa libertação acontece. Que nenhum desejo maligno encontre mais caminho até mim. Que tudo que foi lançado com ódio se perca no vazio. Que a vida que Deus me deu se manifeste novamente com plenitude. Que nenhuma maldade tenha mais domínio sobre meu corpo, minha mente ou meu espírito. E que o que era dor seja agora superação. Mãe Santíssima, Nossa Senhora desatadora dos nós, tu que caminhas pelos caminhos secretos da alma humana, tu que compreendes o que não se diz e enxergas o que está por trás das aparências, dirige agora teu olhar misericordioso para minha vida material, para os caminhos financeiros que se tornaram difíceis, para as oportunidades que parecem escapar, para as mãos que se esvaziam sem explicação. Sabes que nada é apenas terreno quando o mal se infiltra com más intenções. E eu, homem que luta todos os dias para manter dignidade e equilíbrio, reconheço que há mais do que escolhas erradas ou distrações. Há algo que age por trás das perdas, que se manifesta no que falta, no que atrasa, no que some. Mãe, tu que desatas os nós invisíveis que o mal aperta com teimosia, peço que intercedas diante de Deus por mim. Que tua presença alcance o lugar mais silencioso onde minhas dúvidas moram, onde minha ansiedade tenta criar fantasmas, onde a insegurança se instala e paralisa.
Há desejos contrários rondando minha vida financeira, há mãos que torcem contra minhas conquistas, há pensamentos lançados por alguém que deseja minha limitação, minha estagnação, meu fracasso. Há um inimigo real, mãe, e esse inimigo deseja me ver sem meios de sustento, deseja que meu trabalho perca valor, deseja que meus bens se vão, que minha mesa fique escassa, que meu coração se encha de medo de não conseguir mais recomeçar. Por isso, peço tua intercessão e tua presença constante, para que essa realidade comece a se transformar a partir daquilo que não se vê. Que tudo que foi lançado com intenção de travar meus caminhos financeiros, tudo que foi dito com palavras venenosas, tudo que foi desejado com inveja ou rancor, seja agora silenciosamente impedido de continuar atuando. Que aquilo que foi feito para me tirar aquilo que conquistei com suor e dedicação seja desfeito na raiz. Que as mãos de quem tenta atrapalhar meu sustento se cansem, que as portas que esse inimigo tenta fechar se mantenham abertas, que o que pertence a mim não seja mais roubado, diminuído, bloqueado. Peço também a intercessão de São João Evangelista, apóstolo da luz, discípulo fiel e homem de profunda compreensão das coisas de Deus. Tu que estiveste ao lado de Jesus até o fim, que acolheste Maria como tua própria família, sabes o que significa proteger, guardar, sustentar. Peço que me ajudes a entender os caminhos pelos quais devo seguir. Que tua intercessão traga clareza onde há confusão, que minha mente se organize diante das oportunidades, que meus passos sejam guiados pela prudência. Que o dom da sabedoria seja acessível a mim, não como teoria, mas como prática diária, como direção firme, como entendimento de onde investir, com quem me aliar, o que evitar e quando recuar. O inimigo tenta tirar não apenas o que já conquistei, mas tenta impedir o que está por vir. Age como ladrão silencioso, tirando energia, alimentando dúvidas, criando obstáculos. Mas a proteção vinda do céu é maior que qualquer investida terrena. E por isso, não me desespero. Peço discernimento, sim, mas também estabilidade, constância, persistência sem medo, ação sem pressa, resultado sem desespero. Que os recursos que me pertencem sejam guardados. Que os ganhos que virão estejam protegidos. Que os projetos que nascem em mim não sejam contaminados por pensamentos negativos alheios. Que eu tenha olhos atentos para não abrir portas por onde esse inimigo tenta entrar. Nossa Senhora, que as palavras que saírem da minha boca a partir deste momento tragam inteligência e cautela. Que nenhuma decisão seja tomada na ansiedade. Que nenhuma quantia seja mal aplicada. Que os contratos, negócios, acordos, vendas e investimentos sejam cercados por tua proteção. Que nenhum laço com pessoas de má intenção se forme. Que nenhuma aparência sedutora me leve ao prejuízo. Que o que parece oportunidade, mas esconde armadilha, seja reconhecido por mim antes que eu dê qualquer passo. Que eu seja capaz de enxergar o que está por trás das intenções de quem se aproxima. São João, que tua intercessão me ajude a construir, com firmeza, aquilo que sustentará a minha estabilidade. Que meus dias sejam guiados por uma administração equilibrada. Que eu saiba quando gastar, quando guardar, quando investir, quando recusar. Que meu trabalho renda o necessário e vá além. Que a bênção de Deus esteja sobre o que minhas mãos realizam, e que não haja mais perdas sem explicação. Que o dinheiro não se esvaia como areia entre os dedos. Que o que vem até mim permaneça e seja bem utilizado. Que eu não precise me curvar à humilhação para sobreviver, mas que encontre, com sabedoria, os meios legítimos e corretos de manter minha vida e aqueles que comigo caminham. Minha oração é também por proteção, pois de nada adiantará multiplicar os bens se o inimigo estiver sempre às portas. Por isso, Nossa Senhora, peço que fiques entre mim e toda intenção contrária. Que sejas como muralha invisível entre minhas conquistas e aqueles que desejam destruí-las. Que tua intercessão blinde meus acessos, meus dados, meus negócios, minhas palavras, minha imagem, tudo que pode ser usado contra mim por quem deseja me ver falhar. Que esse inimigo se perca em suas próprias tramas. Que tudo que ele projetar contra mim retorne para o vazio de onde veio.
Que minhas mãos não parem de trabalhar, que minha mente não se feche ao aprendizado, que meu coração não se endureça pelo medo. Que eu não me torne desconfiado a ponto de recusar as oportunidades enviadas por Deus, mas também não me torne ingênuo a ponto de abrir espaço para quem só deseja meu prejuízo. Que cada passo no campo financeiro esteja cercado por tua presença, Mãe, e orientado pela lucidez que vem do céu. Que São João me ajude a identificar as ciladas disfarçadas, os falsos aliados, os elogios que escondem interesse. E se o inimigo insistir, que ele encontre tua intercessão, Nossa Senhora, como barreira que não se atravessa. Que não consiga mais alcançar minha vida material. Que não toque mais o que me pertence. Que não tenha mais poder sobre meus caminhos. Que sua inveja perca força. Que sua raiva perca direção. Que seus desejos negativos não se realizem. Que tudo aquilo que ele tentou plantar na escuridão seja agora desfeito pela luz de Deus. Peço não apenas recursos. Peço discernimento para cuidar do que recebo. Que nada seja desperdiçado. Que nenhum vício, impulso ou distração tire de mim o que construí. Que meu lar seja um lugar de estabilidade. Que o pão nunca falte. Que o que ganho sirva também para o bem de outros, mas sem que isso signifique exploração, nem manipulação, nem culpa. Nossa Senhora desatadora dos nós, se ainda nós invisíveis amarrando meus ganhos, corta com tua delicadeza o que impede o fluxo natural da abundância justa. Se há dívidas feitas em momentos de engano, que eu encontre meios corretos de quitá-las. Se há falhas na minha conduta financeira, que eu corrija com maturidade. Se há ciclos repetitivos de perda, que agora cessem. Se há medo do sucesso, que ele se vá. Se há bloqueios plantados por palavras proferidas por quem me deseja mal, que agora não tenham mais efeito. São João, apóstolo fiel, não permitas que minha inteligência seja abafada pela pressa ou pelo medo. Que eu saiba construir, passo a passo, uma estabilidade firme, segura, protegida. Que minha relação com o dinheiro não seja guiada pela ganância, mas pela sabedoria. Que o que recebo seja respeitado. Que o que perco não me derrube. Que o que está por vir me encontre preparado. E que todo o mal planejado contra minha vida financeira se desfaça agora, em silêncio, sem retorno, sem consequência futura. Que o inimigo que tenta tirar de mim a base sobre a qual construo meus dias, encontre apenas a presença de Deus, tua proteção, Mãe Santíssima, e a luz de São João. E que a partir de hoje, toda ação, todo pensamento, toda palavra e todo passo estejam sob essa guarda divina. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que conhece o que acontece quando tudo parece desandar sem explicação, que observa cada lágrima que cai no silêncio, cada perda que deixa marcas profundas, venho com este coração exausto, pedindo tua intercessão diante de Deus, para que tudo aquilo que meu pior inimigo tirou de mim seja restaurado. Em ti está uma sabedoria que ultrapassa o entendimento humano, um cuidado que não falha mesmo quando o caos tenta dominar os caminhos. Sabes o quanto certas perdas deixaram não apenas ausências, mas cicatrizes vivas. O que foi levado, aquilo que desapareceu sem que eu pudesse me proteger, está diante da tua presença agora. Minha história carrega momentos em que o que era meu foi arrastado por mãos e pensamentos movidos por inveja, ódio e desejo de destruição. Houve momentos em que não compreendi o que estava acontecendo, apenas vi tudo se esvaziar sem motivo. Bens, relacionamentos, oportunidades, energia, tempo. Tudo isso foi escoando, como se houvesse uma sombra agindo sem ser vista. E depois, veio o silêncio da perda, a tentativa de reorganizar os dias sem o que antes sustentava meu caminho. Mas agora, venho diante de ti, ó Mãe, pedindo não explicações, mas ação. Peço que intercedas diante de Deus para que aquilo que me tiraram, injustamente, volte às minhas mãos. São João Evangelista, homem de visão clara, discípulo do amor profundo, apóstolo do silêncio que guarda segredos eternos, venho também invocar tua intercessão. Que tu, que andaste ao lado do Cristo,
Compreendeste os mistérios do reino, soubeste permanecer fiel até quando tudo parecia perdido. Intercedas comigo nesta oração que clama por restituição. Sabes o que é ver algo precioso ser arrancado. Sabes o que é presenciar a perda que parece definitiva, mas que nas mãos de Deus sempre pode ser revertida. O inimigo não tirou apenas o que é visto. Levou também partes internas que sustentavam minha confiança, retirou estruturas que me davam firmeza, e tentou apagar em minha memória do que mereço viver. Houve intenções ocultas, palavras lançadas, atitudes maquiadas de gentileza que, na verdade, esconderam veneno. Não venho aqui por vingança, mas por reparação. Que o que foi tirado com mentira, com manipulação, com inveja, com desejo ardente de me ver enfraquecido, seja agora devolvido com justiça divina. Que tudo aquilo que o inimigo usou para me fazer recuar se desfaça em nada diante da presença de Deus. Nossa Senhora, que tuas mãos puras toquem agora cada pedaço da minha história onde houve perda. Que o que era meu e foi arrancado sem direito, retorne. Que o tempo roubado me seja compensado com oportunidades que tenham valor real. Que os bens levados, os recursos desviados, as portas fechadas de forma maldosa, sejam agora recuperadas por mim sem escândalo, sem ruído, mas com a firmeza de quem tem tua intercessão e a justiça divina como aliadas. Não desejo aquilo que nunca foi meu. Não desejo ultrapassar limites que não são meus por direito. Mas tudo que pertenceu a mim e foi levado por mãos que agem nas trevas, tudo que me foi arrancado por inveja, egoísmo, ganância ou rancor, tudo que perdi por manipulação ou ataque espiritual, tudo que sumiu diante dos meus olhos sem explicação, seja agora restaurado, refeito, reerguido. São João, peço tua intercessão para que minha consciência também se mantenha clara. Que eu não desejo retorno apenas por orgulho, mas porque sei que aquilo me foi tomado por quem não tinha qualquer legitimidade. Que minhas mãos voltem a segurar aquilo que o mal tentou apagar. Que minha memória recupere as ideias que foram apagadas no momento da confusão. Que meu corpo recupere a vitalidade drenada. Que minha imagem recupere a verdade. Nossa Senhora desatadora dos nós, tu sabes o peso que se carrega quando tudo parece estar dando errado e ainda assim é preciso seguir. Mas agora, peço que tudo aquilo que foi roubado de mim, seja em forma de estabilidade, confiança, oportunidades ou até relacionamentos verdadeiros, venha novamente ao meu encontro. Que aqueles que me cercam com falsidade sejam afastados sem ruídos. Que os que conspiraram minha perda sejam confundidos. Que os que tentaram rir do meu vazio encontrem o silêncio da própria impotência. Que eu veja, diante dos meus próprios olhos, a restituição do que me pertence. Que os lugares por onde passei em tempos de escassez sejam agora testemunhas da recuperação. Que não haja mais espaço para humilhações escondidas. Que não reste mais sombra daqueles que se aproveitaram da minha boa vontade para tirar de mim o que construí com responsabilidade. Que cada passo agora seja cercado por proteção, e cada centímetro do que era meu seja reconduzido à minha vida com sabedoria. São João, tu que escreveste com verdade, ajuda-me a viver com justiça. Que eu não caia no desejo de confronto, mas permaneça com a firmeza que vem da certeza de que nada escapa aos olhos de Deus. Que eu não me desgaste tentando tirar explicações de quem me causou dor. Que o tempo que ainda tenho seja usado na reconstrução do que foi perdido. Que minha fé se fortaleça na discrição. Que eu recupere tudo sem precisar gritar por isso. Que o silêncio da tua intercessão se transforme em ação concreta. Nossa Senhora, que os olhos do inimigo não tenham mais acesso ao que é meu. Que seus planos sejam frustrados. Que seus desejos de me ver no chão não encontrem chão. Que sua imagem se apague da minha vida. Que sua voz não tenha mais poder sobre minhas decisões. Que suas armadilhas se tornem visíveis antes que eu me aproxime. Que toda influência lançada para me manter limitado desapareça sem vestígios. E que tudo que era meu e foi levado, retorne com paz, com justiça e com proteção. Que os caminhos que foram fechados com má intenção se reabram. Que os relacionamentos perdidos injustamente retornem.
se forem verdadeiros. Que os projetos que foram roubados sejam reconstruídos em minhas mãos com mais sabedoria. Que as oportunidades fechadas por sabotagem voltem a surgir com mais consistência. Que as palavras ditas contra mim, que se espalharam como veneno, agora percam o efeito. Que os olhares que me lançaram julgamento agora não encontrem mais razões para me diminuir. Que tudo aquilo que perdi, por interferência de quem desejava minha queda, volte para minha realidade de forma legítima. Que eu viva a restituição como sinal claro de que tua presença está ao meu lado. São João, guia minha mente para que eu compreenda o que deve ou não ser reconstruído. Que nem tudo que se perdeu precise voltar, mas que tudo que faz parte da minha verdade, da minha missão, da minha identidade, encontre o caminho de volta. Que eu saiba distinguir o que foi perda necessária daquilo que me foi tirado por maldade. Que eu não aceite mais viver com o que sobra, mas com aquilo que reflete o que é justo e digno para minha história. Nossa Senhora desatadora dos nós, não permita que essa perda me defina. Que essa dor não se torne permanente. Que esse roubo não seja aceito como natural. Que essa tentativa de apagamento não alcance meu espírito. Que minha alma reconheça novamente o que é meu. Que minhas mãos estejam prontas para receber de novo. Que meus olhos estejam abertos para enxergar o retorno. Que minha mente esteja limpa para administrar com sabedoria tudo aquilo que será restaurado. Que a restituição comece agora. Que a reconstrução seja firme. Que o inimigo não tenha mais acesso. Que o passado não seja obstáculo. Que a vida volte a se alinhar com o que é meu por direito. Que Deus, ouvindo tua intercessão, Mãe Santíssima, e tua presença, São João Evangelista, transforme toda perda em recuperação, toda injustiça em equilíbrio, toda ausência em retorno. Que tudo que me tiraram seja devolvido, não apenas para que eu tenha, mas para que eu volte a ser inteiro. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.